Então, continuando aqui, né, com o nosso projeto da estrada, certo, gente? Então, a gente tinha parado, vamos dizer assim, quando eu já gerei, né, criei a minha superfície de trabalho, certo? Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar, né, o que seria a minha alinhação, o meu alinhamento, né, na planta, certo? Começar lembrando que o projeto geométrico a gente começa pela planta, depois trabalha no perfil, depois as secções transversais, depois cálculo de volumes, etc, né? Então, existem várias formas de eu criar o meu alinhamento, tá? Então, o objetivo da gente trabalhar com o Country Kitchen é precisamente, deixa eu ver, tá? É precisamente ter os critérios de desenho, os critérios de projeto estabelecidos nos diferentes países. No caso, a gente tá trabalhando com o Country Kit Brasil, certo? Então, eu vou fazer o exemplo mais simples e depois um pouco mais complexo. Aí vocês vão vendo qual se adapta melhor à sua realidade, né? É, então, se eu for criar um alinhamento do zero, né? Uma estrada nova e tal, eu veria nessa abinha aqui, né? Alignment Creation Tools e ele vai me abrir, né, uma janelinha aqui para eu colocar o nome do alinhamento, a descrição, né, se ele vai ser pelo centro do eixo, que é o que convencionalmente a gente mais trabalha, né, o estilo de edição, ou seja, o estilo de como se diz, que tem a ver com, vamos dizer assim, a parte das cores, etc, né? E aqui o padrão, né, do label, ou seja, das etiquetas que terá. Então, lembrando que a gente utiliza justamente um acotado, né, de acotar o eixo a cada 5 estacas, e assim como fazer o acotado das estacas, como se diz? Das estacas, hum, caramba, dos pontos notáveis, né? Os pontos de começo das curvas, os pontos de terminação das curvas circulares simples, tangente espiral, espiral circular, circular espiral, espiral tangente, não tal. Então, a gente tem que acotar todas essas estacas, né? Então, isso, no caso, esse padrão aqui é justamente isso para ele fazendo o tick, né? A marcação da estaca a cada 20 metros e a cada 100 metros ele irá fazer o acotado, né? Lembrando que a gente vai fazer justamente esse acotado, justamente a cada 5 estacas, que é 100 metros, né? Então é justamente o que a gente tem aqui. Vamos deixar ali. Tem outros, né? Se vocês quiserem depois experimentar, né? Quando você faz por quilômetro, né? Que é bastante utilizado para o caso de rodovia, perdão, de ferrovias, né? Mas para o nosso projeto a gente vai utilizar esse aqui, tá certo? Então, e uma coisa importante, aqui ele vai ter os critérios de projeto, né? Os critérios do projeto. Então, ele vai, se eu desmarcar essas janelinhas, ele não vai utilizar nenhum critério de projeto e você pode fazer sua rodovia ali, vamos dizer assim, fora das normas, né? Então, a ideia aqui é a gente utilizar as normas. Então, a gente efetivamente vai utilizar os critérios de projeto e eu tenho que dizer para o software quais critérios de projeto eu vou utilizar, né? Posso fazer eles aqui, ou melhor, como eu já tenho o Country Key instalado, eu vou pedir para ele ler um arquivo desses critérios de projeto, né? Então, eu vou procurar o arquivo, ele vai te mandar para justamente essa janela aqui, e a gente vai pegar os critérios, por exemplo, do DNIT, tá? Open, ele já está aqui, aqui eu consigo inclusive modificar, né? A tabela do raio mínimo em função da superelevação, né? Se o projeto vai ser de duas faixas contíguas, ou seja, uma pista simples de duas faixas de circulação de sentidos contrários, ou se vai ser de quatro, né, por causa de uma duplicada, etc. E ele vai me perguntar o método no qual a gente vai fazer a distribuição da superelevação. E sobre isso a gente vai falar com mais detenimento em próximas aulas, quando a gente esteja trabalhando na parte de superelevação, tá ok? Então, como a nossa rodovia do projeto ela vai ser classe 3, por exemplo, né? Você pode utilizar ou não esse checklist, vamos dizer assim, a checagem, vamos falar, né? Dos critérios de projeto. Então, no caso, vamos imaginar que esse terreno aqui ele é ondulado, que isso é uma coisa que vocês têm que determinar, certo? No seu projeto.
E como é na classe 3, eu vou dizer exatamente classe 3 projeto ondulado, tá ok? Então ele vai fazer a checagem dos critérios de projeto para a rodovia classe 3 com projeto, perdão, implantada em terreno ondulado. Então vou dar ok, certo? Aí ele vai me mandar então agora para essa janelinha de alinhamentos, né? Na verdade, onde eu consigo criar o alinhamento e eu vou ter um grupo de opções ali, né? Então, eu vou fazer uma opção, coisinha um pouco mais fácil e depois um pouquinho mais complexo, né? Então, se eu vejo a primeira, essa janela, ela vai ter várias informações. Eu posso inserir quando tiver o eixo já traçado, eu posso inserir um ponto de intersecção, posso retirar um ponto de intersecção, eu posso fazer um novo ponto de intersecção, enfim, né? Normalmente, como a gente fazia, só para continuar com a mecânica de trabalho lá da disciplina de projeto de estradas 1, como a gente fazia, né? A gente desenhava as tangentes, né? Nos pontos onde essas tangentes se intersectavam, a gente sabia que tinha umas concordâncias ali, não é verdade? Que podem ser concordâncias em curva circular simples, né? Concordâncias horizontais, ou já está trabalhando na planta, ou curvas compostas, né? Ou curvas com transição, curvas compostas sem transição. Então, eu vou ter uma gama de tipos de concordâncias que eu consigo fazer para justamente salvar essas intersecções entre as tangentes, né? Então é isso exatamente o que a gente vai fazer assim. Agora, quando eu clicar aqui, né, eu tenho a opção, olha que interessante, eu tenho a opção de fazer o seguinte, de desenhar apenas as tangentes e depois projetar as curvas sobre essa tangente. Eu posso já desenhar a tangente com curvas entre essas tangentes, certo? E ainda consigo colocar, se quiser, curvas espirais lá dentro, certo? Qual é o método mais simples, que a gente está mais acostumado a trabalhar? A gente fazer tangente, tangente, né? E depois criar as curvas, né? Eu acho que vai ser interessante a gente fazer desse jeito para ver a mecânica de trabalho do software, né? Tá bom fazer isso também. Eu não vou tomar como referência, eu não vou tomar como referência essa polilinha, certo? Porque a gente vai trabalhar com ela depois, mas vamos imaginar que meu eixo vai ficar pertinho ali dela, certo? Então, o meu eixo ficaria, assim, mais ou menos começando aqui. Vou fazer ele um pouco em paralelo, né? Para a gente explicar como trabalha. Então, assim, aqui eu vou ter um ponto. Desculpem aí que o computador está um pouquinho lento agora. E vai travar, eu acho, né? Aqui eu vou ter um ponto de intersecção, por quê? Porque eu vou ter a minha tangente, vamos dizer assim, mudando de direção, né? Então, eu vou colocar ela por aqui, por aqui e eu vou já até o final, gente, só para ser mais rápido, né? Vamos dizer que ela vai coincidir aqui com esse ponto, né? Pronto, eu vou dar Enter. E o que aconteceu quando eu dou Enter, né? Efetivamente, ela já fez como se diz? Ela já fez a, vamos dizer assim, a colocação do acotado, né? Do nível de cotas do meu eixo, né? Começando na estaca 0, né? Estaca do início, 0, 0 e tal. Aí ela vai fazendo as marcações das estacas a cada 20 metros e vai colocando o nível de cotas justamente de 5 em 5, como é que a gente está acostumado a trabalhar a parte de projeto de estrada, certo? O que é esse warning aqui, essa chamada de atenção que está dando aqui? A gente vai ver daqui a pouquinho o que significa, né? Mas basicamente é o seguinte, quando eu deixar o curso sobre esse warning, ele vai me dizer o que está acontecendo ali. Então, ele vai me dizer, olha, você está violando, né? Você não está cumprindo, certo? Com a checagem do projeto, certo? Que ele precisa de uma tangente mínima, né? Para entre curvas sucessivas de uma distância diferente a que você está colocando aqui, né? Então, por um critério de velocidade, você não está cumprindo, né, com essa dimensão entre curvas sucessivas, né? Entre tangentes. Professor, mas ele aí não tem curva. Efetivamente, ele não tem curva, mas na verdade, a distância que existiria entre esse primeiro PI, né? Primeiro ponto de intersecção e o início da estaca, certo? Então a gente já sabe que tem que ficar focado na velocidade, né, e nos critérios de projeto para o tipo, ou seja, para a classe da rodovia selecionada no tipo de terreno que ela será implantada, ok? Mas a gente vai ver isso mais detenimento um pouquinho no final. Então, o que eu vou fazer aqui? Só para a gente mostrar como que se faz, né? Eu vou fazer então uma curva circular nesse primeiro PIV, perdão, PI vertical, desculpa, nesse primeiro ponto de intersecção que está na estaca 18 mais 8,30.
E nesse outro PIV, eu acho inclusive que eu vou retirar esse PIV, né? Só para a gente ver como se faz, perfeito. E no próximo PIV, que seria esse aqui, a gente vai fazer uma curva espiral para ver como que se faz a curva espiral, né? Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou trabalhar então com a curva circular simples, né? Que a curva circular simples, a gente trabalha ela com esse iconezinho que a gente tem aqui. Só que quando eu clicar na seta dessa curva, eu vou ter ali, certo? Eu vou ter ali um grupo de formas de fazer essa curva, né? Um grupo de entidades com a qual eu posso fazer essa curva. Normalmente a gente está acostumado a fazer como? Como que a gente fazia o cálculozinho lá em Strada Zoom? A gente tinha duas tangentes com um ângulo de intersecção ou um ângulo de deflexão, né? Ou de mudança de direção, enfim. E a partir de esse ângulo de inflexão em um determinado raio, eu calculava os outros parâmetros da curva, tais como o desenvolvimento, as estacas, enfim, né? Então é mais ou menos isso que a gente está acostumado a trabalhar. Então a gente vai seguir essa lógica de trabalho. Eu vou fazer então uma curva, né, que vai ser uma curva livre, certo? Entre duas entidades a partir de um raio. Certo? Então é isso mesmo, eu vou clicar sobre ela e agora a gente tem que seguir e fazer o quê? A gente vai continuar seguindo o que, como se diz? O que a barra de comandos vai me indicar, né? Então, selecionar a primeira entidade. Quem seria a primeira entidade? A minha primeira tangente, né? Então, como o meu projeto, né, o meu estacamento, ele está na direção, vamos dizer assim, a seu norte, no que seria, imaginando que o norte seja a parte superior da tela, né? Ele está seguindo essa direção a seu norte, o estacamento. Então, minha primeira entidade vai ser minha primeira tangente em função desse estacamento, vai ser essa aqui, né? Pronto, eu vou selecionar ela, dando clique sobre ela. Ele vai me pedir para selecionar a próxima entidade. Eu vou dar clique sobre ela, que é essa próxima entidade. E agora ele vai me dizer, olha, você quer um ângulo de solução da curva com um grau, vamos dizer assim, com um ângulo de solução da curva, né? Maior que 180 e menor que 180. Bem, gente, para essas curvas circulares simples que a gente está fazendo aqui, um traçado na planta normal, a gente sempre vai utilizar menor que 180. Por quê? Porque se eu utilizar maior que 180, na verdade ele vai entender que eu vou querer fazer tipo um loop, né? Que é aquele loop que a gente faz, por exemplo, quando eu tenho uma interseção do tipo trevo, o trevo completo, por exemplo, ou o trevo intermédio. É, é aquele loop, né, que dá acesso da via principal à via secundária, né? Seja ela inferior ou superior, né? Então, aquele loop é quando, se eu for criar aquele loop, eu trabalharia então com ângulos maiores que 180 graus, tá? Para o caso, a gente vai continuar com menor que 180 e ele vai me pedir agora, especifica o raio dessa curva. Eu conscientemente vou colocar um raio aqui que eu sei que vai dar errado, certo? Só para a gente ver quão, vamos dizer assim, fácil de trabalhar com o Silvio, que ele constantemente está te avisando se teu projeto está seguindo os parâmetros de projeto definidos no manual de projeto geométrico, né? Ou das normas que você está utilizando, se você está cumprindo com essas normas ou não, né? Então é justamente isso. Ele me pediu um raio, certo? Mas olha aqui, eu posso determinar a externa, a corda, uma tangente, o comprimento da curva, que é o desenvolvimento, né? Mas a gente está acostumado a trabalhar com raio, e eu vou deixar então, justamente vou colocar um valor de raio aqui de 250 metros, tá? 250 metros, Enter. Vou dar Enter novamente. E olha o que aconteceu, né? A estaca do PT, a estaca do PC, elas foram geradas em função justamente desse arco de circunferência, que é uma curva circular simples, que nós estamos acostumados a trabalhar com ela, né? E sobre o eixo da curva, eu ainda tenho aquela chamada de atenção, aquele warning, né? O que aconteceu? Olha, você violou o raio mínimo, certo? Você violou o raio mínimo. Seu raio, ele não está de acordo com o que ditam as normas de projeto geométrico, certo? Não, tudo bem. Tem como corrigir isso, professor? Tem. A gente vai fazer assim no finalzinho uma edição, certo? Desse meu eixo, justamente para respeitar as curvas
Desculpa, as normas de projeto, né? Ok, então vamos continuar, né? Então, curva circular simples é feito dessa forma, né? Aqui eu tenho um ângulo de deflexão bem pequeno, certo? Que talvez eu nem precise desse ângulo, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar esse ponto de intersecção, ok? Vou retirar esse ponto de intersecção. Como é que eu faço? Como é que eu faço a retirar esse ponto de intersecção? Eu vou retirar o ponto de intersecção aqui, ó. Apagar ponto de intersecção, né? Vou apagar o ponto de intersecção, clicar sobre ele e ele vai me dizer é, como é? Clica sobre, né, perto do ponto de intersecção que você quer apagar, né? Eu vou clicar sobre ele mesmo, tá? Aí ele já apagou, significa que então agora eu vou ter uma reta, não vou ter mais esse ponto. Ainda o estacamento ele não evoluiu, por quê? Porque tu quer dar Enter, né? Porque eu posso ir fazendo isso, né? Eu posso ir fazendo isso se eu tiver vários pontos para apagar, óbvio, né? Então eu vou dar Enter, pronto. Aí automaticamente o estacamento, vamos dizer assim, né? O nível de acotado das estacas vem para o eixo original, certo? Mas ainda tem um warning aqui, né? Ele ainda está com problemas de velocidade para a classe 3 terreno ondulado, certo? Tudo bem. Meu projeto continua com alguns probleminhas, perfeito. O que eu vou fazer aqui, né? Aqui eu vou fazer agora, como já tínhamos falado, uma curva com como se diz? Espiral, certo? Gente, se vocês me permitirem, eu vou modificar um pouquinho esse eixo, só para a gente ver justamente poder ver a curva em si, né? Porque se eu deixar muito, eu vou abrir ele aqui para a gente ter um ângulo melhor e poder ver justamente poder conseguir ver a curva, né? Ver a curvatura, né? Pronto. Então, como eu falei, agora eu vou fazer aqui uma curva espiral, né? Lembrando que eu vou ter uma espiral de entrada, curva circular, um arco circular e uma espiral de saída. Aqui o que mais comum a gente pode trabalhar, certo? Por isso tem que ser necessariamente assim. Não, às vezes tem um projeto que por algum critério de espaço, de não poder modificar muito o eixo, eu posso ter, por exemplo, curva espiral com espiral, né? Se for uma curva bem pequena. Desculpa, uma curva com um ângulo de intersecção entre as tangentes pequenos. Pode ser que eu apenas com duas espirais eu resolva, né? Isso depende muito das características do projeto, tá? Mas, de novo, voltando aqui ao básico, o que a gente tem costume de fazer na disciplina de projeto Estrada 1, né? Eu vou agora a criar, só não me lembro bem qual âmbito, perdão, é aqui, né? Eu vou criar agora uma curva espiral, certo? Da mesma forma que a gente trabalha, da mesma mecânica de trabalho que a gente fazia em Estrada 1, eu tinha duas entidades, duas tangentes, né? Aí eu comprovava um grupo de critérios enquanto a comprimento de curva, para o caso da espiral, etc. E eu defini então longitude da espiral e depois fazia o cálculo dessas espirais e posteriormente o cálculo da circular contida entre essas duas espirais, certo? Aqui é mais ou menos igual, gente, a mesma forma de trabalho, né? Então, eu vou criar uma espiral livre justamente entre duas entidades. No caso, voltando, quais seriam minhas entidades aqui? As tangentes, né? Então, vou clicar sobre ela e agora, como sempre digo, né? A gente vai apenas seguir as ordens, né, da barra de comandos, né? Então, minha primeira entidade, em função do destacamento, essa vai ser minha primeira entidade. Segunda entidade, menor que 180. Obviamente, aqui se repete o mesmo critério que nós tínhamos visto com anterioridade, né? Especificar o raio de quem? Da curva circular, certo? Eu vou dar novamente para ele um raio de 200 e... Não, 200 não, vou dar um raio de 300, certo? E agora ele vai me pedir, apertando Enter, ele vai me pedir, especifica a longitude da espiral, né? Eu posso ou especificar a longitude da espiral ou o parâmetro A da curva espiral também, né? Lembra daquele parâmetro A, tá? Que é aquele parâmetro que relaciona como é? Justamente o comprimento da espiral com o raio dela, certo? Mas a gente está mais acostumado a trabalhar com o comprimento da espiral. Então eu vou dizer que esse comprimento da minha espiral vai ser de 15 metros, certo? Estou fazendo tudo com número, vamos dizer assim, errado, justamente para a gente ver como é que ele avisa
conformidade ou não com o projeto geométrico, com as normas de projeto geométrico, certo? Enter. E agora que ele vai me dizer qual é a longitude da espiral de saída, né? Porque elas podem ter longitudes diferentes. Não é muito comum, mas pode acontecer. Eu vou repetir 15 metros, né? Para ter a mesma. E vou dar Enter, né? Uma vez que eu dou Enter, agora o que aconteceu? Ele criou a estaca da tangente espiral, da espiral circular, certo? Da circular para a espiral e da espiral para a tangente, certo? Então, se eu vou de novo a esses warnings, essa chamadinha de atenção, ele vai me dizer, olha, você tem um problema ali como se diz, você não respeitou o mínimo, né, de longitude de transição, certo? Ainda você está errado com o critério de fluência óptica, com o comprimento máximo pelo tempo de percurso, com LL mínimo para uma velocidade de 60 quilômetros por hora, etc, né? Então eu estou vendo que eu estou com um monte de problemas nesse meu alinhamento, né? Ah, professor, ixi, agora como que eu faço para editar? Tenho que começar tudo de novo? Não, precisamente, certo? Não precisamente. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer a edição tentar resolver esses problemas, esses warnings, editando o alinhamento, né? Sem precisar, como se diz, recomeçar tudo de novo, certo? Então aqui eu tenho uma tabelinha, né? Que ele me dá uma visão, certo? Ele vai me dar uma visão ali dos problemas, vamos dizer assim, né? Que eu tenho, né? Na verdade, ele vai me dar aqui todo o alinhamento na planta, né? E algumas das suas propriedades, certo? Então, a primeira questão que eu quero que vocês vejam, né? Eu tenho, em cada um dos elementos ali, eu tô com um problema de chamada de atenção, mas é assim, né? O warning, né? Então, é, eu não sei se dá pra. Não lembro se dá pra ver aqui, mas eu sei, né? Indo aqui no eixo, eu consigo ver qual tipo de problema, certo? Então, a primeira questão que eu quero que vocês prestem atenção é a velocidade de projeto, né? Que está a 100 quilômetros por hora, certo? Bem, o que que acontece? Esse 100 quilômetros por hora, eu deixei ele lá na tela de critério de projeto a 100 quilômetros de propósito, certo? Por quê? Ele tá errado, esse critério tá errado. Por que que eu sei que tá errado? Porque a gente tá fazendo um projeto de uma rodovia classe 3 em terreno ondulado, certo? Então, qual é a velocidade diretriz ou a velocidade de projeto para uma rodovia com essas características? Aí eu vou ter que ir no manual, projeto geométrico, que ele já está aqui, já está aberto, né? E eu tenho uma rodovia, estou criando uma rodovia classe 3, certo? Para um relevo, um tipo de terreno ondulado, né? No caso, ela tem que ser 60 quilômetros por hora, certo? Então, estou dizendo para o software que eu estou projetando uma rodovia em um tipo de terreno para uma classe determinada a uma velocidade que não condize, né? Que ela não condize com os critérios de projeto dessa rodovia. Então, estou dizendo, estou criando, projetando uma rodovia para uma velocidade muito superior ao que ela, por questões de critérios de projeto, ela suporta, né? Então, professor, eu posso modificar isso? Posso, é justamente o que a gente vai fazer agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é modificar, certo? É modificar justamente essa velocidade de projeto, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Né? Eu vou fechar aqui momentaneamente, né? Eu vou clicar sobre o eixo. Aí, quando eu clico sobre o eixo, vai mudar aqui minha tela, a parte superior dos comandos de projeto. E eu vou onde diz Alignment Properties, se eu mal não lembro. Acho que é Alignment Properties, né? Nas propriedades. E aqui eu tenho, ó, velocidade de projeto, né? Eu vou mudar ela para quanto? Pô, eu já sei que está errado. Eu sei que a velocidade de projeto é 60 quilômetros, certo? Então é 60 quilômetros. Eu vou deixar os critérios que eu deixei aqui em cima igualzinho. Na verdade, eu tenho que mudar esse critério de raio mínimo, né? Porque para 8%, para o tipo de. Da mesma forma, revisitando o manual de projeto geométrico, você vai encontrar esses valores todos, né? Velocidade de projeto, a superelevação máxima, o raio mínimo, etc, né? Então, eu vou aplicar. Eu deixei essas coisas assim justamente de propósito para a gente ver o erro, né? Então, eu vou aplicar ali.
Tá vendo que aqui já desapareceu o primeiro warning, né? Por quê? Porque eu baixei a velocidade, eu coloquei a velocidade no critério certo, vamos dizer assim, né? Então vou aceitar e eu já tenho ali um grupo de chamados de atenção que eles já desapareceram, certo? Eles já não estão mais aqui. Ah, tô com dúvida? Vamos ver. Vou aqui de novo, né? Na tabelinha. E efetivamente apenas eu tenho dois chamados de atenção, certo? Quais são esses dois chamados de atenção? Os valores ali do valor do comprimento mínimo da espiral, certo? Então é engraçado porque ele vai te dar aqui, por exemplo, o raio. A primeira curva eu coloquei 250, né? Ele tá ok. Por que que ele tá ok? Porque ele é maior que o raio menor, certo? Ele é um raio que é maior, como se diz? Maior que o raio mínimo, né? Justamente pelos critérios lá como se diz? Das tabelas de raio mínimo em função da superelevação máxima, certo? Inclusive, vamos testar uma coisa que eu juro, eu vou testar agora pela primeira vez, né, aqui com vocês. Deixa aí aqui, eu vou mudar o critério que vai ser superelevação máxima de 4%. Aplica, acepta. E vamos ver se mudou lá o raio mínimo, né? Raio mínimo 150, né? Tava 125, agora é 150, né? Claro, ainda ele é superior, certo? Mas, então, esse raio mínimo a gente sabe, ele está atrelado justamente aos valores de superelevação máxima, certo? Então, o que que eu posso fazer, professor? Agora eu tenho que, bom, já resolvi as questões do raio e tal. Mas, nessa própria janela que está aqui aberta, eu consigo editar meu alinhamento. Aqui mesmo eu consigo fazer a edição do meu alinhamento. Ah, é? Sim. Vamos editar, por exemplo, esse primeiro raio. Então, para isso eu vou ter que, vamos dizer assim, abrir esse cadeadozinho aqui, né? Porque ele está me dizendo qual é o parâmetro. Na verdade, isso é tipo assim, qual parâmetro está fixo, que você não pode fechar. Se eu não mexer como se diz, nesse cadeadozinho assim, eu não tenho como editar ele, né? Bem, 240. Pois é, pois você editou. Tô errado. Novidade, rádio, longitude. Não, se eu abro aqui. Ah, agora foi, né? Se eu abro esse cadeadozinho também, na verdade, ele vai também conseguir. Eu posso também conseguir editar por exemplo, essa longitude, né? Então eu tenho como fazer, né? Vários tipos de edições, certo? 230. Ou se eu quiser, então, só mudar a longitude, agora ele vai modificar o raio, né? Na verdade. Vamos dizer 150. Agora, opa, não conseguiu resolver. 140. Pronto, aqui ele modificou o raio, né? Então é isso, né? A gente pode ir brincando ali. Claro que tem critério técnico por trás nessa, entre aspas, brincadeira, certo? Então vamos deixar aqui o raio como estava de 250, certo? Para deixar a curva só para a gente ver, né? Como ele vai ser modificando. E vamos atacar então o nosso problema, né? Então a gente vai ter uma espiral mínima de 20 metros e a gente tá com 15, né? Então, eu vou trabalhar nela, vou dizer, não, já não vai ser 15, agora vai ser 30, o dobro, né? Pronto. Agora ela já, né, retirou essa. Eu acho que retirou, vamos ver. Não, porque tem outros critérios, verdade. 30, né? Tem o critério de fluência óptica. Deixa eu ver se ele está cumprindo. Tan, tan, tan. Critério de fluência óptica. Deixa eu só fechar aqui para ir lá na espiral e ver se a gente conseguiu. Pronto, vamos lá. Espiral, critério de fluência óptica e o comprimento máximo, né? Do comprimento máximo do critério do tempo de percurso, né? Perfeito. Então, vamos lá. E será para aumentar 50. Eu acho que provavelmente agora a gente resolva. 50. Não deu certo. Não sei por que eu não consigo. Peraí. É isso que eu quero. Deixa eu ver. Critério comprimento máximo de percurso. Será que isso tem que ser 20 fixo? Depois vocês podem também fazer uma continha lá, né? Ver os critérios e fazer a continha para já você saber qual é o valor máximo, né? Vamos aumentar então 80 metros aqui e 80 metros. Gente, como eu tô chutando, provavelmente não vai dar certo, né? Porque a gente tem que fazer o cálculo lá de comprimento máximo, que é o critério de
critério máximo, que é o critério de tempo de percurso. Eu lembro que o tempo de percurso tem mais, na verdade, mínimo, né? Que é de 2,2 segundos, né? Não sei. Vou chutar só um aqui, último e pronto, isso mesmo. Se não der, depois nos projetos verificam lá, né? Os valores lá, não deu certo, tudo bem. Vou continuar. Eu não vou continuar testando aqui, porque sim, não tem como sim, fazer o cálculo, né? Não tem como a gente. Mas o que eu queria mostrar é que justamente a gente consegue, né? Fazer essas edições, né? Certo? Talvez variando o parâmetro A, a gente consiga. Também variando o parâmetro A, né? A gente consegue colocar aqui 94. Tenho que abrir aqui o cadeado assim, pronto. Aí ele deu um valor, né? De espiral, né? Variando o parâmetro A também. Então, eu vou ter ali vários critérios, né? Que eu consigo, como se diz? Modificar. Por exemplo, no caso da curva circular, a longitude da corda, o grau de curvatura, né? Mas o ângulo delta não dá para mudar, porque o ângulo de deflexão daria para mudar se eu quiser mudar ali como é? O próprio traçado das tangentes, tá? Então é isso, gente, né? Essa seria a forma mais, eu diria, mais passo a passo de fazer, né? Essa seria a forma mais passo a passo de fazer. Então, eu vou ter como também fazer outra forma, né? Que vai ser um pouquinho mais. Eu diria, talvez, se vocês gostem mais, vai ser um pouquinho mais complexa, né? Por quê? Vocês lembram que na aula anterior, ou que seria no vídeo anterior, a gente fez aquele trabalhozinho, vamos chamar assim, né? De definir três possíveis traçados e chegar a um traçado que vai ser o traçado do meu projeto. E eu fiz isso com uma polilinha, certo? Será que eu tenho a possibilidade com o software de aproveitar essa polilinha que está aqui em branco, deixei ela com toda a intenção, justamente, né? Será que eu tenho como aproveitar essa polilinha para fazer dela meu eixo na planta, o meu alinhamento em planta? Então vamos lá, vamos fazer isso mesmo. Vou aproveitar, professor, essa linha que eu tenho ali, né? Então vamos lá. Caramba, escape. Vou aproveitar ela. Então, eu vou ali no mesmo menu desplegável de alinhamento e eu vou fazer o quê? Eu vou criar meu alinhamento a partir de objetos já existentes, né? Então, eu vou criar meu alinhamento a partir de um objeto, vou clicar sobre ele e ele vai me dizer: então seleciona o primeiro objeto, uma polilinha, um arco que seja, etc, certo? Então você, não, eu tenho essa polilinha aqui, né? Eu vou criar ele sobre essa polilinha e eu vou dar Enter, porque eu só tenho uma polilinha. E aqui, ó, essa seta que ele tá me dando aqui vai ser quem? O sentido do estacamento, certo? Só que a gente sabe que o nosso ponto de começo está aqui embaixo, né? A gente vai começar por aqui e vai querer avançar o estacamento até o que seria a região mais norte da minha superfície, né? Falar assim, tá? Então, o que que eu quero fazer? Não, eu quero reverter esse estacamento, né? Ele estava de um sentido, eu vou reverter para outro sentido. Então, é por isso que eu vou dar reverse. E aí, ele vai me mandar agora exatamente para a mesma janela de criação do alinhamento que a gente tinha visto com anterioridade. E aqui vai ser a mesma forma de trabalho, né? O padrão, o tipo de eixo, o nome de eixo que eu quiser colocar e tal. Para mim, ele vai sair agora como alinhamento 2, né? Eu não estou mexendo nessa parte de nome, mas vocês podem, evidentemente, trabalhar com essa parte de nome, etc. Então, onde que eu vou focar? Eu vou aqui de novo ao critério de projeto. E agora sim, eu vou trabalhar com quem? Com 60 quilômetros por hora, né? Para evitar o mesmo processo oneroso que a gente acabou de ver. Eu vou deixar ele ali com 4%, né? Na verdade, 8%, né? Que é o máximo que eu posso obter, né? E eu vou trabalhar com o mesmo checagem de critério de projeto para rodovia classe 3 em região ondulada, tá certo? Eu vou dar OK. Pronto. Aqui eu tenho já minha rodovia. Olha que interessante o que aconteceu. Que nessa rodovia ele automaticamente criou, né? Ele automaticamente criou quem? Ele criou as curvas
né, no caso apenas curvas circulares, ele criou curvas em todos os pontos, né, nos pontos, os PIs que eu tinha sinalizado, certo? Então lembre-se que minha polilinha tinha polyline, a minha polilinha, ela era tipo assim, ó, para cá, para cá, para cá e para cá, certo? Então, cada um desses vértices, ele vai criar uma curva circular, certo? Então, eu posso... Aqui, o que que acontece aqui? Aqui eu estou com um monte de problema, né? Por quê? Porque minha curva ali ela não conseguiu atingir os critérios de... minha curva, perdão, o eixo ali não conseguiu atingir as questões relativas à checagem, né? Dos projetos. Então, ele está me dando aqui, por exemplo, um problema de tangente mínima. Como que eu resolvo? Aí tá difícil. Eu vou ter que eliminar provavelmente um desses pontos de intersecção, certo? Então, essa curvinha aqui, eu realmente vou eliminar ele, né? Eu vou fazer eu vou eliminar ela nessa curvinha ali, certo? Então, eu vou... geometria... adição da geometria, né? Geometria Addiction. E eu vou eliminar um ponto de intersecção, né? Qual ponto de interseção? Eu quero eliminar esse ponto de interseção aqui. Pronto. Enter. Eliminou. E aí já saiu esse primeiro warning, né? Só que eu vou ter outros warning aqui que eles vão estar bem, talvez bem difíceis de... Não, eu acho que ele conseguiu eliminar. Não, não eliminou não. Aí sim. Tava achando estranho. Por exemplo, aqui não está cumprindo com o raio mínimo, certo? Que mais? Aqui deve ser a mesma coisa, né? Aqui também não está cumprindo com o raio mínimo, né? Então, de repente, como eu fiz aquela polilinha um pouco tratando de seguir aquele caminhozinho que tinha lá, né? Ele não cumpre com os elementos que eu tô levantando aqui, com os critérios que eu tô levantando aqui, tá? Então, eventualmente eu poderia eliminar alguns pontos de inflexão, né? Faço isso mesmo, vou eliminar, por exemplo, esse ponto de inflexão aqui. Eu já ainda aqui vou ter problemas de tangência, né? A tangente mínima entre curvas sucessivas. Que seria de quanto? Não lembro. Tem números de cabeça que eu não lembro, né? Tangente seria de 100. Não, perdão, esse é o raio. Tangente mínima, cadê a tangente mínima? Longitude, tangente mínima, tangente mínima. Deixa eu ver se ele me mostra isso aqui, porque eu realmente não lembro se ele me mostra isso aqui, né? Between 2 points, 5 points, 22 metros, longitude. Aham, é 22 metros, né? Talvez seja isso. Deve ser de 74, peraí. 74 metros, tem a 115 aqui, a 160. Essa aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco estacas. 20, 40, 60, 80 e poucos, né? Essa seria a curva que está depois, perdão, a tangente que está depois do PT 152, a tangente que está PT 150, PT, estaca, cadê essa estaca? 152. Tem isso, né? Independentemente de que ele mostra, uma coisa interessante isso aqui, de que ele mostra as estacas aqui na norma brasileira, né? 151. Então, quando a gente vai para quando a gente vai como se diz, para essa tabela, né? Que são as propriedades das entidades do alinhamento, ela continua mostrando elas no sistema americano, né? Aí fica um pouquinho difícil entender, certo? Mas bem, gente, estou para não aburrir mais, né? Não atrapalhar mais vocês, vamos dizer assim, né? O que eu tenho que fazer é continuar editando aqui, né? Eu vou continuar editando aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se eu consigo editar esse valor aqui. Consigo não. O que eu consigo editar são as curvas, né? Então aí, se eu colocar o raio aqui de 113, que é o mínimo, sabe? Se ele conseguir fazer aqui 113 também. 113 é, eu vou resolver as curvas, mas não vou resolver a tangente mínima, entre aspas, porque aqui ainda tem umas curvinhas aqui bem, bem chatinhas, né? Então essas aqui eu vou eliminar, né? Como a gente já tinha visto. Vou eliminar, perdão. Então eu vou eliminar, perdão, deixa eu ver qual é o warning aqui, qual é? Tangente mínima. E esse outro é tangente mínima, né?
entre curvas sucessivas. Mas tem vários PC, vários PTs aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou eliminar. Eu vou eliminar aqui a maioria dos PI que eu tiver, né? Pronto, agora foi. Aqui continua com o warning da tangente mínima, né? Entre curvas sucessivas. Depois a gente tem que verificar isso no manual de projeto quanto é. Não lembro de cabeça, não vou mentir. E a gente ainda tem um probleminha aqui, talvez de raio. O raio mínimo, né? Para 60 quilômetros. Bora lá. Na verdade está em 113, não sei. Só vou colocar aqui 120. Só para a gente tirar esse warning. Não sei por que não tirou. Continua tendo. É a última curva. Não sei por que não tirou. Refrescar. F5. Não tirou, não sei por que, não entendo. Era para ter tirado. Raio mínimo. Bagulho horizontal com. Deixa eu ver. Critérios de projeto. Se ele está trabalhando. Element Properties aqui. 8%. Sim, é. Não entendi por que não. Ok. Para 60 quilômetros, mas você supõe que eu tinha tirado. Geometry Editor. Eu vou colocar então 200. Vai se agora não vai, não sei o que vai acontecer não. Aham. Eita. Pronto, foi, né? Eu consegui modificar isso aí, mas provavelmente os warnings relativos, efetivamente, os warnings relativos às tangentes mínimas ainda continuam, né? Então a gente vai ter que, esse traçado aí a gente vai ter que modificar, não vai ter jeito, né? A gente vai ter que modificar, eventualmente vamos fazer uma modificação aqui um pouco de qualquer jeito ali, mas ainda continua, né? Então talvez eu vou continuar ali com a... Enfim, gente, não... a gente tem que verificar quanto é que é, né? Para não andar chutando qualquer valor, mas eventualmente essa curva aqui poderia sair, né? Em função dessa nova geometria e enfim, né? Mas eu acho que fica claro essa questão de como trabalhar, certo? Então, deixa eu só pausar aqui, né? Que eu vou agora pegar esse vídeo para fazer a produção dele.